um autor muito famoso que tem ganhado destaque no meu evangelho de uns anos para cá. Olha o nosso culto de água aqui. Obrigado. Ele escreveu um livro emblemático, um livro clássico, que se você ainda não leu, você faria muito bem a sua alma se você o lesse. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples. O livro não é muito simples, mas ele vai tentar então nos dar uma nova perspectiva sobre o cristianismo, uma nova perspectiva sobre o céu, sobre a vida com Cristo Jesus. E ele faz uma afirmação nesse livro que há alguns anos tem chamado minha atenção. A afirmação é a seguinte: quando os cristãos param de pensar no outro mundo, na pátria celestial, eles se tornam irrelevantes e descartáveis neste mundo. Quando os cristãos param de pensar no outro mundo, na pátria celestial, eles se tornam irrelevantes e descartáveis neste mundo. Então ele nos exorta: mire, deseje, corra atrás do céu apaixonadamente e terá a terra por acréscimo. Agora mire a terra e não terá nenhuma das duas coisas, nem o céu e nem a terra. Ver o céu, mirar o céu, desejar o céu, muda a maneira como nós encaramos as questões da terra. Muda a maneira como nós vemos as questões aqui na terra. Porque é impossível contemplar a glória de Deus e permanecer apegado à glória deste mundo. É impossível se achegar ao trono de Deus sem ter a vida completamente transformada, sem ter os nossos valores modificados, sem ter os nossos sonhos remodelados. A grande pergunta que precisamos sempre nos fazer é: será que a minha alma anela, deseja apaixonadamente o céu, ou já estamos satisfeitos com a terra? Ou já temos o suficiente aqui para ter uma paixão pelo futuro que nos aguarda? Você deseja ardentemente o céu? Você deseja o céu mais do que todas as coisas da sua vida? Você pensa no céu? Tem pensado, tem meditado, tem refletido sobre o céu? Será que alguma vez você já parou para imaginar como o céu pode ser? O que você vai encontrar quando você chegar no céu? Que tal nós fazermos uma pequena visita ao céu essa noite, com os pés na terra, visitando o céu? É possível, pastor? É possível. E quem nos levará nessa empreitada, nessa viagem, é o apóstolo João, no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado.
E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Este texto é um texto muito rico. Trata-se de uma visão celestial, uma visão dos céus. E vamos nessa noite tentar entender um pouco daquilo que João viu e tentou comunicar para nós, tentou então nos revelar, inspirado pelo Espírito de Deus. Se você notar, logo no verso 1 do capítulo 4, nós temos a seguinte expressão: depois destas coisas. É assim que o capítulo começa. O final do versículo 1 tem a mesma expressão: depois destas coisas. Esta expressão é marcante e importante. A pergunta que nós fazemos quando lemos logo no capítulo 4, após todas as descrições que já foram feitas das 7 igrejas, o que se refere a estas coisas? Depois destas coisas, o que João quer dizer com estas coisas? Nós já aprendemos que Apocalipse capítulo 1, versículo 19, ele monta um certo esboço de todo o livro. Abra aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. João recebe então esta ordem: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, nós temos aqui pelo menos 3 estágios nessa revelação de João. Primeiro, João, ele é instigado, ele recebe a ordem de escrever as coisas que viste, as coisas que ele viu. E ele faz essa descrição no capítulo 1. Quando ele descreve Jesus glorificado, Jesus em glória, Jesus em majestade. Logo em seguida, João vai começar a descrever as coisas que são, as coisas que aconteciam na sua época. Lembram que as 7 igrejas eram contemporâneas de João, e João estava escrevendo as coisas do presente. Então ele estava escrevendo esta segunda etapa, as coisas que de fato são. E no final do versículo 19, João ainda teria que escrever as coisas que
que hão de acontecer depois destas. O capítulo 4 começa justamente dizendo que depois destas coisas, a mesma expressão que aparece no versículo 1:19. Então nós temos aqui um apontamento direto para a terceira fase da revelação de João, o terceiro estágio dessa revelação. João falou sobre Jesus glorificado, falou sobre o seu presente, e agora ele vai começar a tratar da última fase, que é sobre o futuro, que começa a partir do capítulo 4 até o final de Apocalipse. E ele vai falar então das coisas que hão de acontecer. Os capítulos 4 e 5, eles são muito importantes dentro dessa descrição que vai acontecer no futuro. A partir do capítulo 6, nós temos uma descrição interessante. Começa toda a tribulação e os sofrimentos na terra, os selos, as trombetas, as taças, e nós vamos notar o quanto a terra vai sofrer por causa do juízo de Deus. E o capítulo 4 e o capítulo 5, eles parecem estar desconectados. Eles estão entre a igreja e entre o que vai acontecer no futuro, esta visão celestial. Mas eu quero que os irmãos notem que o capítulo 4 e o capítulo 5 é importantíssimo para que você possa entender a base do juízo no capítulo 6. Sem o capítulo 4 e sem o capítulo 5, nós perdemos toda a autoridade que vai trazer juízo sobre a terra. Então a descrição agora acontece nos céus e a respeito de Deus, mostrando então a sua soberania para redimir e para trazer juízo sobre as suas criaturas. Quando nós lemos esses dois capítulos, 4 e 5, tem algo que se destaca. Tem uma palavra que aparece 17 vezes nesses capítulos. É a ênfase desses dois capítulos. A palavra é trono. Essa palavra trono você pode ler depois com calma, marcando, e você vai notando que vai aparecer essa palavra 17 vezes. A ênfase da visão de João é muito clara. João quer que nós pensemos sobre o trono, que nós entendamos sobre o trono. Tudo em Apocalipse 4 e 5 gira em torno do trono. As cadeias, os anciãos, os seres viventes estão em torno do trono. O trono é central na visão de João. É a primeira coisa que João nota ao se deparar com esta visão. É o trono celestial. O trono foi o primeiro objeto que João descreveu, o trono e a pessoa que está no trono. O apóstolo deseja que todas essas repetições a respeito do trono, 17 vezes, possam nos fazer olhar para o capítulo 4 e o capítulo 5 sem perder o foco, porque tem muitas informações no capítulo 4 e no capítulo 5. É muito fácil, por exemplo, nós acabarmos maravilhados com os anciãos que são descritos. É muito fácil nós olharmos para esses 4 seres e acabarmos então maravilhados como é, e começarmos então a ter um coração voltado para os seres. E João então começa a nos corrigir e nos fazer olhar para o trono. Por quê? Porque os 4 seres estão olhando para o trono, os anciãos estão olhando para o trono, e o nosso olhar deve ser para o trono. Tudo que está ao redor do trono é periférico. O trono é o centro. O trono é importante. E por que tanta ênfase assim no trono? Porque este é o local onde Deus está. João está querendo descrever que Deus está assentado no trono, no centro celestial. O trono representa o controle, o domínio, o governo, a soberania de Deus nos céus e na terra. Mostra que Deus reina tanto sobre todas as milícias celestiais, quanto sobre todos os reis, governantes e imperadores deste mundo. João vê Deus assentado no trono. E é importante lembrar que
esta não é uma postura de descanso simples. Ele não está simplesmente assentado para descansar. É a postura de um rei que está preparado para julgar. A partir do capítulo 6 vem o juízo. Nós vamos notar que ele já está assentado, preparado para estabelecer o juízo que virá sobre a terra. E nós vamos notar uma marca muito importante de juízo aqui a respeito do trono. O juízo está próximo e João descreve que o juiz já está a postos. O juiz já está pronto para declarar a sentença da sua ira sobre aqueles que continuam rebeldes contra ele e contra a palavra. É importante pensar sobre isso e ter essa noção, porque a partir do capítulo 6, João trata do juízo, trata da ira. E de maneira muito curiosa, a palavra trono some. A palavra trono aparece 17 vezes no capítulo 4 e no capítulo 5. Mas quando começa o capítulo 6, a palavra trono só aparece uma vez. E esta uma vez é suficiente para mostrar o efeito ou o resultado do trono na tribulação. Abra capítulo 6, versículo 16. A única vez que aparece a palavra trono. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta onde? No trono e da ira do Cordeiro. Quem está exercendo juízo aqui? É aquele que está sentado no trono, é a ira do Cordeiro. Quando a tribulação se inicia, quando este mundo começa a passar por situações tais, ligadas a catástrofes naturais, perseguições, na realidade João está nos ensinando que tudo isso está acontecendo por causa da vontade daquele que está sentado no trono. Não está acontecendo a revelia de Deus. Não está acontecendo porque Deus perdeu as rédeas do universo. Está acontecendo porque Deus é assim. É a ira dele que está sendo derramada a partir do capítulo 6. E o capítulo 4 e o capítulo 5 servem para alicerçar no nosso coração de que Deus de fato é Senhor do universo e continua reinando, mesmo quando as coisas não parecem que estão sob seu controle. As pessoas da tribulação vão desejar se esconder, cobrir suas faces, vão pedir aos montes que as escondam. De quem? Daquele que está centrado no trono e da ira do Cordeiro. É o juízo de Deus que vai estar sobre as pessoas. Nós sempre dizemos que o juízo de Deus é algo muito sério, é algo muito real na Bíblia. Não se tem como fugir desse juízo. As pessoas que continuam em rebeldia contra Deus, em reconhecimento dos seus pecados, vão ter que um dia enfrentar o braço forte do Senhor. E é Ele que está sentado no trono, e é justamente Ele que governa também o cálice da ira. No capítulo 4, nós temos um detalhe importante no versículo 2. Volta aí, capítulo 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Esta informação parece nos mostrar que João está tendo uma visão, que João na realidade não foi arrebatado ainda. A ideia não é que João subiu e está corporalmente, literalmente com Deus nos céus, mas que João estava em espírito, recebendo uma visão de Deus a respeito das coisas celestiais, vendo a respeito do céu. Por que é importante trazer essa ênfase? Porque por muito tempo o grupo pré-tribulacionista
que acredita no arrebatamento, usou esse texto para dizer que o versículo 1 e 2 do capítulo 4 se refere ao arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o momento onde Cristo vai vir e vai levar a sua igreja, vai nos levar para o céu. E era alegado que esta passagem que diz aqui no versículo 1, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então este é o chamado de Jesus para a igreja: sobe e eu te mostrarei. E agora João está ali no céu. Esta expressão em espírito mostra que de fato não é isto, mostra que de fato é uma visão. Não é porque nós somos pré-tribulacionistas e acreditamos no arrebatamento que nós precisamos ficar vendo chifre na cabeça de cavalo. Isso é muito comum. Então eu olho para um texto que não tem nada a ver e eu quero forçar o texto para dizer aquilo que é o meu dogma, que é a minha doutrina. Não, nós temos que ser honestos com a Bíblia. E muitos que defendiam a questão do arrebatamento nesse texto já reconheceram que de fato João está falando de uma visão, ele foi levado em espírito para enxergar isso. E aqui não fala da igreja sendo levada, é uma visão individual, particular, para João, para que João então nos comunique. O versículo 1 ainda fala de uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta nos céus. Lógico que João aqui não está tratando da porta de São Pedro. Aqui não é a porta de São Pedro, que ele tem as chaves, ele deixa quem quiser entrar no céu. Aqui não é isso. O propósito de João citar uma porta aqui é para apontar para uma abertura da revelação. Deus abriu a porta para que João pudesse ter acesso à revelação de Deus. Trata-se aqui de uma espécie de antecipação, um prelúdio do conhecimento dos céus, de entender um pouco dos céus, que pela graça Deus revelou. Os céus abertos mostram a iniciativa de Deus de se fazer conhecido aos homens, de se mostrar aos homens, de mostrar aquilo que vai acontecer aos homens. O que notamos aqui neste ponto é que nós somos limitados para conhecer a Deus como Ele de fato é, a menos que Ele decida se revelar. Foi Ele que se revelou a João, foi Ele que chamou João, abriu uma porta celestial para mostrar para João o que é o futuro, o que é o trono, o que é o céu. É Deus quem revela, é Deus quem decide revelar para quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele bem quer. E João teve essa revelação. Isto nos aponta que nós não devemos viver fissurados, fanáticos, correndo atrás de revelações. Mais uma revelação de Deus e buscando novas revelações. Nós não devemos estar o tempo todo buscando visões, buscando sonhos. Por quê? Porque na realidade a revelação depende de Deus. É Deus quem revela, e quando Ele quer, não depende do homem, não depende de buscar revelação, de querer revelação. É Deus que abre a porta dos céus e mostra. E nós já entendemos que tudo aquilo que Deus tinha para revelar para a igreja, Ele revelou na sua palavra. E nós temos a palavra revelada justamente para que nós venhamos a entender também o céu, assim como João entendeu. A revelação foi dada para João, mas nós somos os beneficiários. Nós aprendemos com a revelação dada para João. E aqui nós vemos a autonomia de Deus em revelar, em se revelar para o homem, revelar os seus planos e a sua pessoa. João também ouve uma voz. O texto diz que ele ouve uma voz como voz de trombeta. Nós já estudamos um pouco a respeito das trombetas no capítulo 1, quando a trombeta apareceu. E nós vimos que uma das funções da trombeta, dentre 7 funções que nós encontramos em toda a Bíblia, é justamente anunciar a chegada, a presença de um rei. Uma trombeta era tocada para avisar a todos que o rei estava chegando na cidade, que a presença do rei estava ali, e todos deveriam se preparar para a presença e a chegada do rei.
A voz surge no capítulo 1 de Apocalipse. Já apareceu lá essa voz como de trombeta. E lá anunciava a visão gloriosa de Cristo que João teria. Após a trombeta, João tem toda aquela visão maravilhosa de Jesus. Agora a voz de trombeta aparece novamente, antes da visão da glória celestial. João vai ver Deus assentado no trono, e essa glória celestial é anunciada de uma maneira majestosa. Então o rei estava presente, e o anúncio da presença do rei exigia o toque da trombeta. É crucial entender a maneira que João usa a linguagem no capítulo 4 e no capítulo 5 aqui de Apocalipse. João vai usar um recurso chamado de linguagem analógica, ou linguagem por analogia. O que é isso? João vai tentar descrever o céu por semelhança. Ele vai tentar nos mostrar o que é o céu, não pelo que de fato ele é, mas por alguns itens, algo que nós conheçamos, para que nós venhamos a tentar conectar e entender um pouquinho o que é o céu. Nós temos uma luta na linguagem enorme aqui, porque João está vendo algo que é além dele mesmo. João está vendo algo grandioso, sobrenatural. Como descrever o sobrenatural em linguagem natural, em linguagem humana? Então João vai tentar usar certas figuras para nos dar um pequeno flash, uma pequena luz a respeito do que de fato ele viu, do que de fato é o Senhor, do que de fato é o céu. Você deve notar que no capítulo 4, pelo menos 9 vezes, você vai notar duas expressões: a expressão como e a expressão semelhante. Nota aí comigo, capítulo 4, versículo 1. É dito: primeira voz que eu ouvi, como de trombeta. Não é uma trombeta, é como um som de trombeta, semelhante a um som de trombeta. Quando você vai para o versículo 3, e esse que se acha sentado é o quê? É semelhante, é como. Ainda no versículo 3, ele vai dizer: há um arco-íris semelhante. Quando nós vamos para o versículo 6, há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia. E João então está usando esta linguagem aqui de semelhanças para tentar descrever, para que nós possamos tentar entender esta sua visão. A Bíblia usa muito esse tipo de linguagem, e muitos acabam até confusos, porque ao ler certas passagens, acabam não entendendo que a Bíblia usa de figuras de linguagem, do que nós chamamos de antropomorfismos. O que é isso? A Bíblia fala dos olhos de Deus, a Bíblia fala das mãos de Deus, a Bíblia fala das asas de Deus, mas a Bíblia também afirma que Deus é espírito, que Deus não é restrito à matéria, que Deus não é matéria. Então, quando se fala dos olhos de Deus, das mãos de Deus, não significa literalmente que Deus tem mãos, não significa literalmente que Deus tem olhos. Está querendo expressar que nada escapa de Deus, está querendo expressar as obras que Deus realiza. Então é uma linguagem que tenta nos ajudar a compreender um pouquinho quem é Deus. É o que Calvino acaba chamando de linguagem por correspondência. Corresponde a algo, mas não significa que exatamente é aquilo. João então afirma no capítulo 4 que aquele que está sentado no trono, Deus, é semelhante a jaspe e sardônio. Jaspe e sardônio são duas pedras preciosas, são duas pedras de grande valor e de grande beleza na época. O apóstolo também fala de um arco-íris, mas é interessante que esse arco-íris é diferente.
Este arco-íris não tem 7 cores, como nós normalmente vemos. Este arco-íris é verde. Ele é um arco-íris semelhante à esmeralda, a uma pedra preciosa. Então João está falando de pedras preciosas para tentar descrever a Deus. O que significa cada pedra, pastor? O jaspe era uma pedra branca, uma pedra translúcida que às vezes, dependendo da luz, ela acabava roubando a cor da situação do ambiente. O sardônio uma pedra vermelha e a esmeralda uma pedra verde. O que significa exatamente estas pedras? Por que essas pedras e essas cores? Nós temos que ter muito cuidado quando nós lidamos com objetos e visões celestiais. Temos que ter muito critério para afirmar que algo de fato é isso, sem que nós tenhamos tanta base assim. Muitas das vezes há um desejo de dar significado a cada detalhe que a Bíblia mostra, que a Bíblia cita, cada objeto mencionado, cada pedra, cada cor. Alguns acabam afirmando que o branco aqui do jaspe, que essa transparência apontava para a santidade de Deus, que vai vir logo em seguida no cântico. Outros afirmam que o sardônio de cor vermelha apontava para o sangue de Jesus Cristo. E por aí vai, as interpretações mais mirabolantes que você possa imaginar. A questão é onde a Bíblia explica a própria Bíblia. Onde a Bíblia está dizendo que o sardônio aponta para o sangue de Cristo Jesus. Onde a Bíblia afirma que o jaspe de fato é um símbolo de santidade para Deus. Onde? Normalmente, meus irmãos, o que nós temos são sugestões, opiniões de homens, de estudiosos, de comentaristas, que muitas vezes vão usar expressões assim nos comentários. Talvez seja isto, provavelmente seja aquilo, eu penso que seja isto. Não há base muitas vezes para dar afirmações concretas para cada uma dessas pedras, destas cores. Há muito achismo na Bíblia, e como não tem uma maneira objetiva de saber o que é a cor e o que é a pedra, então se dá vazão a todo tipo de criatividade e se diz todo tipo de absurdo a respeito das pedras, e ninguém pode alegar que não é, porque acabam dizendo que receberam essa revelação de Deus. Isso é muito perigoso. Eu entendo que a ideia de João é simplesmente usar essas pedras, citar essas pedras, para criar em nossa mente um senso de beleza do trono de Deus, um senso de valor e de beleza a respeito de Deus. Em outras palavras, aquele que estava no trono era belo e valoroso, como pedras preciosas. Esta seria a interpretação mais simples, sem alegorizar o texto. João quer que nós imaginemos um ser belo, um ser maravilhoso, um ser indescritível, que é semelhante a pedras preciosas, porque assim é Deus. Na verdade, João está tentando descrever aquele que criou todas as pedras preciosas. João está tentando descrever o autor da beleza, com a própria beleza. Estamos diante de alguém limitado, João, com uma linguagem limitada, a linguagem humana, para fazer comparações e para descrever a glória de Deus, para nos dar uma noção de quem Deus é, a noção da beleza de Deus, a noção do trono de Deus. Meus irmãos, isso é praticamente impossível. Para o homem limitado, finito, descrever a Deus é algo que foge da nossa mente. Então João está tentando nos dar uma noção, para que nós venhamos entender que o que ele viu era algo magnífico, belo, algo de tirar o fôlego, algo grandioso. É isso que João está querendo dizer. Eu vi um trono, e nesse trono eu vi algo belíssimo. É o que na teologia nós chamamos de visão beatificada, ou uma visão da glória de Deus, uma visão da beleza de Deus. É o que João está fazendo, tentando expressar isso para nós. Nós sabemos que não é fácil expressar
nem para uma outra pessoa uma beleza material. Tenta descrever, por exemplo, para alguém que não viu o pôr do sol. Você logo se vê limitado para fazer uma descrição. Como descrever? Como mostrar essa beleza? Aí nós temos que ter fotos, ter imagens e usar vários e vários recursos para a pessoa entender o que nós estamos dizendo. Em outras palavras, nós fazemos assim: você só vai entender se você também vir. Se você não vir, você não vai entender exatamente. É o que nós lutamos com João. João viu, ele sabe o que ele viu, mas expressar essa visão é difícil. Então, o que nós ficamos? Com o valor da glória de Deus, com a beleza da glória de Deus, sem tentar dar significado a cada detalhe, porque entendo que a Bíblia não nos deu licença para fazer isso. Quando a Bíblia quer dizer o que de fato é uma pedra, é uma cor, a própria Bíblia explica isso. Nós não precisamos usar de criatividade para isso. Se você notar, quando nós lemos o Antigo Testamento, existe uma visão muito próxima da visão que João teve, que é uma visão que Ezequiel teve do trono. Abra em Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 26. E eu quero que você note a dificuldade de Ezequiel para expressar o que ele viu, da mesma maneira que João. Nota a dificuldade de descrever o céu, de descrever a Deus. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 26. Nota como a linguagem é praticamente a mesma, com poucos detalhes que se diferem. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante, olha aqui ele usando a linguagem por analogia, semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim será o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. O que Ezequiel está vendo? A glória do Senhor. A visão de João é a visão da glória do Senhor. Como descrever a glória do Senhor? Se você notar, Ezequiel está tendo a mesma dificuldade de João, lutando com as mesmas palavras. É semelhante, é como, parece que é, a aparência é assim. A descrição difícil de ser dada por aqueles que foram inspirados por Deus. Eles sempre usam essa linguagem de comparação, porque falta a palavra ao homem para descrever a Deus, para descrever a glória de Deus. O Deus que nós adoramos é um Deus tão grandioso, é um Deus tão belo, é um Deus tão valoroso, que nós não temos palavras para adorá-lo, nós não temos palavra para descrevê-lo, nós somos completamente limitados para falar de Deus. Deus não, Ele fala tudo de nós, Ele desvenda os mais íntimos dos nossos segredos, Ele conhece a palavra antes que a palavra chegue aos nossos lábios, mas nós apenas apalpamos sombras de Deus, não conseguimos entender exatamente o seu ser, a sua essência, a sua beleza, só sabemos que é algo grandioso, belíssimo, valoroso. O versículo 4 do capítulo 4, João insere mais uma informação. Ele vai falar agora, além de toda essa beleza, de todo esse valor, ele vai falar de 24 anciãos. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos,
vestido de brancos, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu acho que dentro do livro de Apocalipse, esta é uma das questões mais debatidas do livro. Eu não entendo porquê, mas é. Qual a identidade desses 24 anciãos? Então existem livros e mais livros, comentários e mais comentários, páginas e mais páginas, tentando decifrar, tentando desvendar a identidade dos 24 anciãos. Alguns afirmam que se trata da igreja que foi arrebatada, então os 24 que estão lá no céu já é a igreja. E aí tem a descrição da coroa, tem a descrição da vestidura branca, e aí acabam descrevendo a igreja. Outros afirmam que nós precisamos fazer uma soma, recorrer à matemática. Você soma 12 patriarcas mais 12 apóstolos, dá 24. Meus irmãos, eu tenho dificuldade enorme com isso. Porque assim como 12 mais 12 é 24, 23 mais 1 é quanto? É 24, 20 mais 4 é 24. Por que eu simplesmente pego dois números e somo os dois números e acabo chegando a uma conclusão de quem são os 24 anciãos? Muitas das vezes é porque eu entendo que aqui é uma reunião de todo o povo de Deus, reunião do povo do Antigo Testamento com a reunião do povo do Novo Testamento. A questão é que nós jamais teremos certeza de qualquer posicionamento que for dado. Parece que João não está tão preocupado em apresentar para nós a identidade dos 24 anciãos. Ele quer que nós saibamos que existem 24 anciãos. Por quê? Porque é importante o que os anciãos estão fazendo. E ele quer enfatizar que existem ali 6 que estão fazendo algo importante. E ele cita os 24 anciãos. Para você não ficar completamente perdido, eu vou dar o que eu penso, tentando ser o mais prudente possível. Eu penso que se trata de anjos. Eu penso assim como os 4 seres celestiais se tratam de anjos, os 24 anciãos também se trataria de 24 anjos, que sempre aparecem em Apocalipse, e aparecem várias vezes. Os anciãos aparecem sempre num cenário de adoração, de tributo, de louvor a Deus. Eu quero que você note um detalhe. Vá para o capítulo 5, versículo 8, onde os 24 anciãos aparecem novamente. Capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles o quê? Uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Parece que os 24 anciãos não são os santos. Por quê? Porque eles estão com uma taça cheia das orações dos santos. Quando nós chegamos no capítulo 8, versículo 3, esses anciãos são citados novamente. Vai lá, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3. Veio um outro anjo e ficou de pé junto ao mar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de quem? De todos os santos. Quem está aqui com as orações de todos os santos? Anjo. Logo no início, veio outro anjo. Nós vimos no capítulo 5, versículo 8, que quem estava com o incenso eram os 4 seres e os 24 anciãos. Agora, nós temos aqui a mesma obra acontecendo. Alguém com um incensário, e aqui é descrito que é um anjo que está com esse incensário. Existe algo ainda interessante. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Só para que você possa entender porque eu tenho adotado essa postura de anjos, mesmo sem ter toda a convicção do texto. Versículos 13 e 14. Um dos anciãos, como é o ancião sendo citado? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes
que se vestem de vestiduras brancas, está falando aqui da tribulação, dos crentes da tribulação. Quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Quem está falando aqui? No versículo 14. João está chamando esse ancião de quê? Meu Senhor. Então não parece que João está falando com um como ele, com um da igreja, com um representante da igreja. Parece que João está falando com uma autoridade celestial, e ele se refere a ele como Senhor. É assim o tratamento de João. E eu entendo que esses anciãos são, na realidade, anjos que foram investidos de autoridade por Deus. E aí é o máximo que eu posso falar deles. Graças a Deus, nós não precisamos falar muito deles, porque o centro, o trono, não é deles, é de Deus. Mas só para que os irmãos tenham aqui uma pequena noção, mas há um grande debate aqui, e eu diria para você, não se tem cabeça para descobrir quem são os 24 anciãos, não vá morrer para descobrir quem são os 24 anciãos. Morram por aquele que está no trono, mas pelos 4 anciãos não faz muito sentido, até porque os teólogos têm batido cabeça há 2000 anos e não chegam em muito lugar não, porque eu entendo que a Bíblia não está querendo descrever aqui a identidade e a personalidade desses homens. Versículo 5, dando continuidade aqui a Apocalipse 4. João continua dando informações, agora tem uma informação importante. João vai falar que do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Notaram isso? É muito importante notar esses fenômenos aqui sendo descritos saindo do trono de Deus, saindo da presença de Deus. Por quê? Porque se você lembrar do Antigo Testamento, se você lembrar, por exemplo, do Monte Sinai, o que aconteceu ali? Quando Moisés subiu, as pessoas não poderiam chegar, porque a presença de Deus estava lá. Raios e trovões eram marcas da presença de Deus. Então aqui nós temos raios, trovões, relâmpagos, apontando para a presença de Deus, para o poder de Deus. Os relâmpagos e trovões tem o propósito de nos lembrar da grandeza de Deus, do poder de Deus, nos fazer tremer diante desta majestade. Sexta-feira agora, não sei se os amados viram, mas teve alguns relâmpagos e trovões. E normalmente, quando nós estamos mediante um temporal, nós não temos muito isso aqui no Nordeste, mas quando nós estamos em um grande temporal com relâmpagos e trovões, as pessoas acabam muitas das vezes temerosas. As pessoas acabam muitas das vezes vendo tudo aquilo e até imaginando: será que vai cair na minha casa? Vai destruir? Como é que vai? Tanta água, olha o barulho que esse trovão faz. Aí você olha pela janela e vê tudo claro, um clarão enorme, e isso acaba nos dando certo pavor, certo temor. Normalmente as pessoas, quando estão diante de um temporal tão forte assim, não vão para a chuva. Medo de quê? De ser atingida por um raio, medo do poder do raio. Então o que acontece? Aqui é uma descrição do poder de Deus, mostrando que este Deus já está no trono, tem o poder e ele está pronto para o juízo. Sabe o que é interessante? Trovões, raios e vozes são descritos no Antigo Testamento para o juízo de Deus. Quando o juízo de Deus vem, vozes, relâmpagos e trovões aparecem. Por que aparece aqui? Porque está iminente o início da tribulação, o início da ira, o derramar da ira de Deus está iminente. Nota 2 Samuel comigo. Vai para lá para você notar a descrição da ira de Deus, aliada a raios, trovões e vozes. 2 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 7. Nota que descrição forte da ira de Deus. 2 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 7. Segunda Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus:
Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Será que esse Deus é poderoso? Céus e terra se abalando por causa da ira e iminência do juízo. Veja o versículo 9: das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, um anjo, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Pois por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, trovões, voz, despediu setas, e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Notaram? Trovões, a voz do Senhor e raios, assim como João vê diante do trono. O que acontece então em Apocalipse capítulo 4 e 5? A visão de João. João está vendo o rei preparado, o juiz assentado no trono, com todo o poder, com toda a grandeza, com o governo de todos os céus e terra, pronto para derramar o seu juízo. É justamente a descrição que vai prosseguir após o capítulo 5. Ou seja, João está dizendo: Deus está preparado. Deus derramará o seu juízo sobre os rebeldes, sobre aqueles que continuam sem arrependimento de pecados, sobre aqueles que continuam achando que podem governar a própria vida, sobre aqueles que continuam blasfemando de Deus. Deus está pronto, os céus estão prontos para o derramamento do juízo de Deus. Essa é a descrição do capítulo 4 e do capítulo 5. João continua sua descrição de beleza, e ele vai falar do mar de vidro. Ele vai falar de um mar de cristal. A notícia é boa que ninguém morre afogado no céu, né? Porque o mar é de vidro, né? Não tem água. Então é a notícia boa aí. Lógico que é brincadeira, né? O mar descrito aqui por João, ele é um mar belíssimo. Essa é a ideia de João. É mais uma descrição de beleza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se deparar com um mar ou um lago transparente, cristalino, onde você consegue ver o fundo, ver as belezas, ver os peixes passando pelo fundo. Alguém já teve essa experiência? Sabe como é algo marcante, como é algo bonito. Mas toda essa beleza natural nem se compara com o que João está tentando descrever. João está dizendo que o que ele viu foi um mar de cristal, algo lindíssimo, belíssimo diante do Senhor. Nota a luta de João para tentar expressar a grandeza, o poder, a beleza que ele está vendo. João vai tratar ainda de 4 seres viventes no capítulo 4. Ele vai falar sobre leão, novilho ou touro, o homem e a águia. Então, ele já citou 24 anciãos, agora vai citar 4 seres. Se os anciãos eram os grandes, agora que os 4 seres são mesmo, né? Porque agora a descrição aqui é bem densa, a descrição de animais. Eu entendo que esses animais foram escolhidos porque na época todos esses animais que foram citados, tanto o leão como o touro aqui representando o novilho e a águia, eram animais poderosos, animais admirados pelo seu poder. A águia admirada pelo seu voo, o touro pela sua força. Então
Então eu acredito que ele está descrevendo aqui todo este poder que está ao redor de Deus, desses anjos. Alguns entendem que o que ele está descrevendo aqui, o que João está descrevendo, está ligado aos animais selváticos, animais domésticos, às aves e ao homem. Então ele está lidando com toda a criação, com toda a natureza. A ideia seria a seguinte: Deus um dia será adorado por toda a sua criação. Toda a sua criação vai adorá-lo. E aí nós lembramos de Salmos como o Salmo 19, onde acabamos apontando que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O louvor vindo da natureza, vindo dos céus. Então, muitos entendem que se remete a isso. O fato é que esses 4 seres são anjos, e aqui não há discussão. Por quê? Porque o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2, falando de uma adoração no trono, vai falar desses 4 seres, que tinham 6 asas, vai fazer a descrição, e vai dizer que são anjos. Ezequiel, capítulo 10, versículo 1, também vai descrever uma visão do trono, onde 4 seres estão lá, e esses 4 seres têm essa mesma descrição basicamente, e ele vai descrever que são anjos, querubins e serafins, ordens celestiais, ou ordens angelicais. Então não há muita discussão aqui em relação à identidade desses seres. Seriam anjos de Deus, anjos poderosos, anjos misteriosos, não tem como você entender totalmente, até pela continuação que nós veremos da descrição. Mas fico alerta de não perdermos o foco e sempre entender que a ênfase está no trono e não desviar o olhar dos seres, desviar o olhar dos 24 anciãos, contemplar o que está ao redor do trono, mas contemplar o próprio trono. O texto fala que eles têm olhos, notaram isso? Essa descrição é muito interessante. Eles têm olhos por todos os lados, por dentro e por fora. A pergunta é: como é que João viu que eles têm olhos por dentro? Olhos por dentro, o que é isso? Está vendo como é algo misterioso? Não tem como você... Seres que têm olhos por todo o corpo, por dentro do corpo. Eu vou saber o que é isso. Como é que a gente vai entender o que é isso? O mais próximo da gente entender essa questão dos olhos está aí no versículo 8, quando depois da descrição dos olhos é dito que eles não têm descanso nem de dia nem de noite, notaram? No versículo 8, ou seja, os olhos talvez apontem para uma vigilância constante, permanente, os olhos abertos, acordados, para uma adoração perseverante. Seres que não se cansam, que não se fartam de adorar a Deus. É o mais próximo que nós podemos, de maneira responsável, para falar desses olhos aqui, destes anjos. A única reação que Deus espera de nós, diante de toda essa descrição bela, grandiosa e poderosa, é a adoração. Esta é a reação dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes diante de Deus. A ideia é a seguinte: não há como conhecer a Deus e não adorá-lo. Não há como conhecer a Deus e não tributar louvor a Deus. E esses anjos estão cantando incessantemente, noite e dia, adorando a este Deus maravilhoso. Deus completamente suprido de adoração nos céus, de reconhecimento nos céus por esses seres. A reação, não apenas dos anjos, mas a nossa reação, a reação do povo que conhece a Deus, deve ser adoração. Nós precisamos estar o tempo todo nos voltando para agradecer, para adorar, para reconhecer a natureza de Deus e os seus feitos em nossas vidas.
Não há como conhecer a Deus e não ter desejo de adorar a Deus. Ou nós estamos longe de Deus, ou nós não conhecemos a Deus, quando não temos desejo de louvá-lo e de adorá-lo. A grande pergunta que surge é o que é adoração. E nós temos uma aula de adoração celestial. E a visão celestial sobre a adoração deve transformar a nossa visão de adoração na terra também. É importante entender o que é adoração, com base no livro de Apocalipse, com base no capítulo 4. Adoração, de modo bem simples, é um tributo honroso a quem Deus é. É reconhecer quem Deus é e o que Deus faz, o que Deus fez. Isto é a nossa incumbência. É isso que nos cabe, reconhecer os atributos de Deus e os seus feitos. É um reconhecimento da sua beleza e glória. É exaltar o poder e a santidade de Deus. Isto é adoração. É o proclamar da sua majestade e da sua eternidade. Note que Deus não deseja que sejamos criativos na adoração. Deus deseja que nós o reconheçamos. Deus deseja que nós venhamos a tributar louvor a Ele, glória a Ele, honra a Ele. O que Deus deseja de nós, meus amados irmãos, é que parta do nosso coração um reconhecimento genuíno a respeito dEle, do seu ser e daquilo que Ele já fez e vai fazer. Como damos honra? Como podemos glorificar? Como podemos ter um coração repleto de ações de graças, segundo o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse nos mostra que isto é simples. O nosso coração começa a adorar quando nós entendemos quem Deus pode concluir. Quando nós entendemos quem Deus é. A adoração parte de um coração que entendeu quem Deus é. A adoração, ela não parte de súplicas e pedidos de um dirigente. A adoração não parte de uma motivação externa, de um passar no concurso, de um casamento, de ter um filho, de comprar um carro, de comprar uma moto. A adoração, ela enche os nossos corações quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos o que Deus fez, quando nós sabemos o que nos espera no céu. O coração do crente automaticamente não se contém e adora e glorifica ao Senhor. A nossa grande e única motivação nos céus é Deus, porque se Deus não é a nossa motivação para adorar nos céus, nós não temos como adorar, porque nos céus nós só teremos a Deus. Se nós não somos motivados a adorar a Deus aqui na terra por causa de Deus, qual vai ser a nossa motivação no céu? Casas, carros, filhos, não terá nada disso. O que terá? Deus, honra, glória, beleza e o nosso coração adorando e louvando a Deus dia e noite sem cessar. Por quem Ele é e por que Ele fez. Amada igreja, nós precisamos estar aqui adorando e louvando por causa de Deus e dele somente. É isso que nos traz a igreja, é isso que nos faz estar unidos, honrar e glorificar a Deus e nada mais. Quer glorificar a Deus? Cante sobre a sua natureza, sobre os seus atributos, sobre os seus feitos. Quer honrar a Deus? Cante com um coração humilde, um coração humilhado, em reconhecimento da sua insignificância e pecado, e constrangido por estar na presença de um Rei belo, glorioso e santo. Quer render ações de graças a Deus? Cante com um coração transbordante de alegria e satisfação pelos feitos incontáveis de Deus na minha e na sua vida. Resumindo em uma frase: cante para Deus por causa de Deus. Cante para Deus por causa de Deus. O culto que oferecemos a Deus, o louvor que oferecemos a Deus, é resultado direto do que conhecemos de Deus, do nosso relacionamento com Deus. A adoração na igreja, meus irmãos, não depende dos nossos instrumentos. A adoração na igreja, para ser uma adoração forte, genuína, não depende de um data show.
não depende de um microfone de caixa de retorno, depende do nosso relacionamento com Deus, e somente. Depende de Deus centralizado no nosso coração, depende da distância que você está do trono de Deus. O culto que nós oferecemos a Deus é resultado da obra de Deus em nossas vidas. Os 24 anciãos nos dão uma aula de adoração. Notem a postura necessária para um adorador. Os anciãos se prostram diante do trono, notaram? É isso que o texto nos diz. Eles se quedam, eles se quebram, eles se humilham diante do trono de Deus. O que eles fazem em seguida? Após essa atitude de humildade, de se auto-esvaziar, não como Jesus fez, mas se esvaziar de qualquer recurso e riqueza que tenhamos, o que eles fazem? Se você notar, eles tiram as suas coroas e eles fazem o quê? Eles entregam àquele que está no trono. Eles tiram as suas coroas, a autoridade que foi dada a eles pelo próprio Deus, e entregam a Deus. Sabe o que isso me lembra? Que aos crentes também foi prometido coroas, lembra? Que nós chamamos de galardões. Nós vamos chegar nos céus e Deus vai retribuir as nossas obras. Ele não precisa, mas Ele faz por graça, por amor, por misericórdia. Ele vai recompensar a obra que você fez com amor, com sinceridade. E aí o que eu faço? Eu pego a coroa, eu pego a medalha e saio todo orgulhoso no céu e dizendo assim: olha minha medalha, é maior que a sua. Você fez menos, ó, fica no final da fila. Uma medalhinha bem pequenininha, eu fiz mais, olha o tamanho dela. Por que não vai acontecer isso? Por duas coisas. Primeiro, porque a nossa natureza não será mais pecaminosa. Lógico. Mas a segunda é porque as coroas que nós receberemos, os galardões que nós receberemos, parece que não são nossos. O que nós fazemos com eles? Nós retiramos e entregamos a Deus. Nós dizemos: não, não é meu. O que eu fiz na obra missionária, eu só fiz por tua causa. O que eu fiz, Senhor, para ti, não foi do meu querer, não era da minha vontade, da minha natureza. Foi o Senhor que me preparou. E nós humildemente nos quebrantamos diante dele. E nós então entregamos aquilo que nos foi dado. Aqui fala dos 24 anciãos. Mas eu entendo que é exatamente isso que acontece também conosco. Uma adoração completamente humilde na presença do Senhor. Um coração completamente submisso à sua vontade, em reconhecimento, em graça. E aquele que mais recebe, mais entrega. Aquele que mais faz, mais recebe e mais dá. Aquele que mais faz, mais recebe e mais adora. Eu entendo que é este efeito que vai acontecer nos céus. Não vamos andar com a medalhinha de honra ao mérito. Vamos nos entregar tudo que temos a Deus. Sabe o que isso me lembra? Que nós temos dificuldade de entregar 10% na terra. Temos dificuldade de tirar uma parte da nossa renda para investir na obra do Senhor, na casa de Deus. Mas nos céus, provavelmente, e eu entendo que será assim, você não terá nada, porque tu é de Deus. E tudo que Deus te deu, você entrega a Deus, consagra a Deus. Aqui é te dado 90%. Lá, tudo é de Deus. Se você tem dificuldade de investir na obra 10% da sua renda, para que a igreja invista nela mesma, para que a igreja não passe por situações difíceis e delicadas, se você continua mesquinho com a obra do Senhor, provavelmente você não vai para o céu, porque você não tem condições de dar 100% de você mesmo no céu. Você não entendeu que os céus refletem a nossa atitude na terra. Os céus têm que mudar a nossa atitude terrena. Uma igreja não pode estar passando por crises financeiras por causa do seu pecado de egoísmo. Não pode. Porque você tem dificuldade de dar. Porque você tem dificuldade de abrir sua mão com gratidão, com alegria. Repense no seu compromisso com Deus. Repense se você tem entendido Deus.
Repense se você está na presença de Deus, porque na presença de Deus nós nos entregamos por completo, nós tiramos toda a nossa coroa, nós tiramos todos os nossos bens e dizemos: é teu, Senhor, é teu, porque foi o Senhor que me deu inteligência, me deu oportunidades, me deu capacidade. Eu não consigo entender o que acontece, mas eu não vou entrar e trabalhar muito nessa área, é só para que a gente possa meditar e refletir. Caminhando já para o encerramento, nós temos 2 cânticos em sequência aqui em Apocalipse, no capítulo 4. O primeiro cântico enfatiza a eternidade e a santidade de Deus. É dito no cântico: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. É um reconhecimento a Deus. Os céus clamam, os céus cantam a santidade de Deus. Apocalipse nos revela quem Deus é. E essa visão acaba por nos mostrar também quem nós somos e o que nós devemos fazer diante dessa visão. Quando nós não entendemos, meus amados irmãos, quem Deus é, acabamos com uma crise de identidade, porque nós só podemos enxergar quem nós somos quando enxergamos quem Deus é. Acabamos muitas vezes nos colocando no centro, achando que nós somos bons, achando que nós somos justificáveis, quando não temos uma visão celestial de quem de fato Deus é, de quem de fato está no trono, acabamos por achar que podemos ser o centro das atenções, que a igreja, por exemplo, existe para mim e por minha causa, para satisfazer as minhas vontades, para satisfazer os meus desejos, até mesmo os louvores e os cânticos da igreja, a adoração acaba sendo voltada para mim, para minhas sensações, para as minhas experiências. Acabamos por vezes julgando se o louvor foi bom ou não, por uma experiência pessoal, se alguma coisa mexeu comigo, se me alegrou, se me agradou, então, a adoração, o louvor da igreja. Hoje foi bom, pastor. Eu extravasei, eu me soltei, foi maravilhoso. Semana passada eu não gostei. Não gostei dos cânticos, não gostei do estilo. Precisamos aprender que nós não somos o centro da adoração. Quem tem que gostar da adoração é Deus, não é você, não sou eu. A adoração não é feita para você, é feita para Deus. E se uma adoração enfatiza os atributos de Deus, o ser de Deus e as obras de Deus, Deus se glorifica com isso. Nós precisamos cada vez mais entender que quando Deus se agrada do que fazemos, automaticamente nós também precisamos estar satisfeitos. Eu me satisfaço quando eu agrado a Deus. Não há satisfação genuína e espiritual quando eu desagrado a Deus. Igreja é quando nós cantamos para a honra e glória dele somente, quando nós enfatizamos a sua natureza, os seus atributos e as suas atividades, que nós de fato agradamos a Deus e temos um louvor adequado e correto dentro da igreja. Tenho notado muitos louvores que falam conosco, sentimentalistas, românticos demais. Isso porque nós gostamos de Deus. Cânticos que não têm letra nenhuma, que não trazem glória, louvor e honra a Deus. Temos que ter cuidado, meus irmãos. Eu louvo a Deus porque nos preocupamos com isso e precisamos sempre estar vigilantes, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Mas tem invadido o meu evangelho com uma onda de músicas que não falam nada com nada, que não exaltam, não glorificam a Deus. E a igreja achando que está adorando e que Deus está sendo glorificado. O que nós vemos aqui no primeiro cântico é a santidade de Deus sendo exaltada e a eternidade de Deus sendo aqui glorificada. Eu não sei se os irmãos já notaram, mas há um senso
de euforia na presença de Deus às vezes. Parece que quando eu estou na presença de Deus, eu preciso estar eufórico. Eu não me contento, eu tenho que pular, eu tenho que dançar. Onde você encontra isso na Bíblia? Na presença de Deus, nós lemos Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 a 28. Na presença de Deus, Ezequiel se quebrantou, se quedou, porque na presença de Deus, nós vemos de maneira mais clara o nosso pecado. Parece que nós não podemos mais ter cânticos reflexivos, cânticos que pensam, que meditam sobre o pecado, como nós cantamos sobre a natureza humana. Meus amados irmãos, esta êxtase de euforia que está sendo vendida para a igreja não é bíblica. Nós precisamos sim ser um povo alegre e animado, porque a alegria é fruto do Espírito Santo, mas com muita reverência, muito temor, muito cuidado, para não banalizar aquilo que estamos fazendo, porque não estamos fazendo para qualquer um, estamos fazendo para Deus. O segundo e último cântico tem uma ênfase na criação. Reconhece Deus como o Criador de todas as coisas. E pensando nisso, em um Deus que é adorado pelos anjos, em um Deus que é adorado pelos céus, um Deus que é adorado pela natureza, pelos pássaros, pelo mar, um Deus que é adorado e não tem falta de nada. Eu fiquei pensando se muitas das vezes nós não temos a sensação de que Deus será adorado apenas no domingo à noite e no domingo da manhã, quando nós chegarmos na igreja. Deus passará a semana inteira esperando para ser adorado por nós numa reunião pública. Parece que Deus não é dignificado, tributado o tempo inteiro. Não, Deus vai começar a ser adorado quando os músicos tocarem a primeira nota. Não, meus irmãos. Deus é adorado ininterruptamente, a cada segundo, por sua criação. Deus não é alguém carente da nossa adoração. Deus não é alguém que precisa da nossa adoração. Deus não é alguém que precisa da nossa arte. Deus não é alguém que está com uma caixinha de sapato pedindo um pouquinho de adoração, por favor. Um pouquinho de adoração, por favor. Deus não está mendigando adoração. Deus tem toda a adoração. Ele já tem. E por que Ele deseja que nós o adoremos? Por graça. A adoração, o reconhecimento, acaba fazendo mais bem a nós do que a Deus. Porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos extravasar a sensação de amor que temos por Ele. Nós precisamos extravasar a partir do momento que Ele deu um novo coração e colocou nos nossos lábios um novo cântico. Nós precisamos extravasar e dizer para Ele que Ele é digno, que Ele é pleno, que Ele é glorioso. Isto é uma necessidade nossa. Deus não depende disso. Podemos ter certeza que Deus não fica olhando no relógio, ansiando desesperadamente chegar às 6 horas da noite para a igreja Canaã, começar a cantar e Ele ser adorado. Deus não depende, meus irmãos, de nós. Deus não depende do nosso dinheiro, dos nossos recursos. O nosso cântico é importante para Deus, porque Ele nos capacitou a adorar em espírito e em verdade. Mas nós nunca podemos achar que vamos fazer um solo espiritual, que vamos ser as estrelas do palco de Deus. Nós fazemos parte da orquestra que tributa a Deus diariamente. Nós somos uma pequena parte de tudo que Deus criou e que o glorifica e o glorificará. E nós fazemos parte de tudo isso. E já é privilégio grandioso e maravilhoso. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: contemplar a beleza do céu, contemplar a glória de Deus, contemplar o poder, a majestade, a grandeza, um Deus que
que está prestes a julgar os pecadores, deve mudar a maneira como nós encaramos e vemos a terra. Deve mudar por segunda-feira amanhã. Você deve trabalhar de uma outra maneira, porque você entendeu os céus, contemplou a beleza, a grandeza e a majestade de Deus. Ver a Deus, entender a Deus, deve mudar como nós lidamos com as situações do dia a dia. Deve mudar o nosso padrão de beleza e de adoração. Amada igreja, muda tudo ver a Deus. Uma vida completamente modificada e reformulada quando nós contemplamos de fato quem Deus é. João nos mostra: este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus dono de toda beleza, que jamais existiu e jamais foi contemplado no mundo. Nós não adoramos qualquer Deus. Nós não nos reunimos hoje à noite para adorar um Deus pequeno, fraco, feio. Nós nos reunimos essa noite para adorar a fonte de todas as coisas. A fonte da vida, a fonte da fé, a fonte da beleza. Igreja Canaã, que possamos dia a dia moldar o nosso viver, a nossa adoração, a nossa santidade com base em Deus. Porque é a santidade de Deus que está sendo cantada, que vai ser a peça fundamental para o juízo de Deus. O juízo vai vir a partir do capítulo 6, porque Deus é santo e Ele não pode comungar com o pecado. Mas muitos não têm entendido o seu compromisso, a sua vida. Minha oração durante toda essa semana preparando essa mensagem foi para que Deus enchesse o nosso coração na sua glória, para que nós saíssemos deste culto com uma visão grandiosa desse Deus maravilhoso, com uma visão bela dele, mesmo tendo uma linguagem limitada para falar dele, mas que possamos notar quem é de fato o nosso Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por poder falar de Ti, mesmo sendo completamente limitado, mesmo entendendo que não tenho palavras suficientes para descrever a Tua beleza. Eu te louvo por entender um pouco, um raio de luz do Teu trono da graça, por entender o que nos aguarda e o que nos espera. Toda esta beleza, Senhor, será nossa em Cristo Jesus. Usufruiremos da Tua presença eternamente. Jamais nos cansaremos de Te adorar e Te glorificar, porque o Senhor é indescritível. Jamais nos cansaremos de ver tanta beleza, porque o Senhor sempre nos surpreenderá. Obrigado a Deus por nos mostrar que acima das nuvens há algo tão maravilhoso e grandioso que a nossa mente nem pode imaginar. Obrigado a Deus por saber que o céu é o Senhor, que o céu é estar contigo em relacionamento pleno com o Senhor. Eu te peço, ó Deus, que a visão celestial, a visão de Deus, a visão de quem o Senhor é, reformule a nossa vida essa noite, Senhor. Te pedimos humildemente, muda o nosso coração nessa noite, a partir do entendimento de quem o Senhor é. Nos dá humildade, nos dá um coração que anseia pela adoração, nos dá, Senhor, um compromisso de viver para o Teu reino e para Ti. Nos dá, Senhor, o entendimento de que temos que nos voltar para o Teu trono e que temos que centralizar o Senhor na igreja e nas nossas vidas. Obrigado, porque sabemos que o Senhor está preparado para a ira, mas nós não iremos passar por ela. Obrigado pelo Teu sangue, que vai ser descrito no capítulo 5, que nos livrou do cálice da Tua ira.
Te louvamos e agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um pós-culto nesse momento. Peço que os irmãos estejam refletindo, pensando sobre o que ouviram. E após o pós-culto, nós estamos encerrando o nosso culto. Lembrando que quinta-feira nós temos um culto de ações de graça na Praça das Cacimbas, né? Às 18h30. Então peço que você esteja lá. Vamos toda a igreja, vamos falar do amor de Deus, vamos cantar sobre o amor de Deus, para a honra e glória dele. É um feriado aqui na cidade, nós queremos usar esse feriado para mostrar que nós adoramos por causa do entendimento que temos dele. Após o pós-culto, estamos encerrados. Tenham todos uma boa noite.